Já estão aqui conosco os nossos convidados da edição desta sexta-feira, aqui no Delta Rural, o empresário Marcelo Pilon. Isso aí, Pilon Máquinas. Hoje trataremos sobre o tema agricultura de precisão. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui na nossa programação. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvinho. Bom dia, ouvintes do Delta Rural. Bom dia, Maurício. Bom dia, Diego. Obrigado pela oportunidade aí da gente conversar um pouquinho com a nossa programação aí, né, mensal aí, que a gente vem trazendo o produtor para contar um pouco da sua experiência. Hoje nos brinda aí com a oportunidade de conversar um pouquinho da sua experiência em agricultura de precisão. Diego Alessio, produtor aí de longa data, sua família, né, os pioneiros na área de soja em Bagé. O Maurício, RTV da Dracar aí, que tem nos acompanhado, nos prestado serviço, né, uma empresa aí que já está em todo o Brasil e até fora do Brasil, trabalhando com agricultura de precisão, né, prestando um serviço qualificado e acho que as máquinas precisam serem alimentadas com informações, né? Verdade. Então, é uma parceria interessante, né, com um excelente prestador de serviço para que o resultado chegue lá na ponta no produtor. É uma boa máquina, um bom serviço, certamente o produtor consegue executar uma boa tarefa. Eu não vou me alongar, porque eu sei que o nosso tempo é curto, e eu já vou passar aqui já para o Maurício aí dar um bom dia aí e vamos seguir para frente. Vamos lá, Maurício Zago, engenheiro agrônomo, isso aí, técnico da Dracar Solos. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvinho. Primeiramente agradecer o convite, né, o Marcelo, que faz um ano e meio mais ou menos que nós iniciamos essa parceria. A Dracar, como empresa, é uma empresa que atua há mais de 12 anos, né, trabalhando exclusivamente com serviço de agricultura de precisão e consultoria na gestão da fertilidade do solo, e com trabalhos já bem consolidados na região da fronteira e da campanha. Então, a partir daí, com esses resultados que a gente começou a mostrar a campo, nós nos aproximamos bastante do Marcelo por ele ser representante STAR, que são as máquinas precisam do serviço e o serviço precisa das máquinas, né? Então, acho que foi uma parceria que está dando certo e nada mais do que a gente trocar um pouco de informação aí com o produtor para difundir um pouco mais da ferramenta. Com certeza. Vamos ouvir diretamente lá de fora, né, trazendo aquela realidade com o produtor, o engenheiro agrônomo, nosso convidado e também diretor da Agricampanha, Diego Alessio, que está aqui conosco. Nosso bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvinho, bom dia, Marcelo, Maurício. Agradecer o convite do Marcelo. O que a gente pode falar a respeito da agricultura de precisão, um pouco da experiência que a gente tem. Todo mundo sabe que a agricultura, tanto a soja como o arroz, todas as culturas, a gente tem muitas variáveis, né? A gente tem o clima, tem o valor do produto, que não a gente controla, custo de produção, são muitas variáveis. Então, a gente tem que tentar, pelo menos nas variáveis que a gente consegue controlar, a gente tentar gerenciar o melhor possível. O que acontece? Eu acho que a agricultura de precisão entra nessa questão aí, como a gente usando o recurso da fertilização de uma maneira mais racional, né? Porque às vezes a gente está gastando, pode estar gastando a mesma quantidade de adubo numa área, só que está sendo mal utilizada, mal distribuída. Daqui a pouco tem lugares da área que pede mais adubação, pede mais calcário, e tu está fazendo tudo de uma maneira geral, tu não está suprindo aquelas áreas, e tem outras áreas que já está com um aporte bom de fertilidade e tu está colocando adubo desnecessário. É isso que eu penso, é a maneira de racionalizar o uso da fertilidade, da fertilização e do próprio dinheiro, né? Que é a maneira que a gente tem de tentar baixar o custo da lavoura e ter um resultado melhor. Esse resultado, né, dá para perceber a questão do regramento. Isto significa, traduzindo para o produtor e principalmente para aqueles que estão também acompanhando a nossa programação, qual é o verdadeiro significado da agricultura de precisão? Primeiramente, agricultura de precisão, digamos assim, é um apelido dado para uma técnica que seria o mapeamento de solo. O mapeamento de solo nada mais é que uma informação, fazendo um paralelo como se fosse um exame de sangue.
Então vai ser uma ferramenta que vai nos mostrar qual é a variabilidade que o solo tem. Fazer um diagnóstico geral. Tá. A partir desse diagnóstico, aí que entra a parte que digamos assim, que seria a parte da consultoria, que é posicionar os melhores produtos, que seriam os fertilizantes e os corretivos, e distribuir da maneira correta no local correto, quantidade no local correto. Então, o que eu gostaria de frisar? Que a agricultura de precisão, tem muita gente que pensa na agricultura de precisão como um custo a mais um alto investimento para a correção do solo. Como o Diego está falando, não é isso. Ela é simplesmente uma informação para tu distribuir melhor e muitas vezes a mesma quantidade que tu já vem utilizando, só que de forma fixa. Então, passando já para um exemplo claro, que foi o que aconteceu ali com o Diego, quando nós começamos no primeiro mapeamento de solo que nós fizemos, o principal elemento para se fazer a correção no primeiro ano seria o calcário. Calcário, o Diego já vinha trabalhando com taxas fixas de calcário na volta de 4 toneladas por hectare, né, Diego? Nós fizemos um mapeamento de uma área de 100 hectares, que foi uma área teste. Nessa área, ela apresentou uma taxa média de 2,5 toneladas de calcário por hectare. Só que a variabilidade foi desde 0 quilos por hectare, áreas que não precisavam nem 1 quilo de calcário, até perto de 10 toneladas por hectare. Então, para ver, ele ia colocar no mínimo 3 toneladas. Então, só com a informação, ele já conseguiu economizar no mínimo meia tonelada de calcário. Um regramento. Né? Exato. Então, se for pensar na questão do custo, como diz, o calcário é barato, mas meia tonelada de calcário hoje posta na propriedade chega próximo a R$50. Claro. Então, em uma área de 100 hectares, olha o valor que dá isso aí. Só com a informação do calcário, tu já paga o investimento na tua informação. Só na compra do produto, nós não estamos nem falando do benefício técnico, né? Então é uma série de fatores que quando tu começa a olhar o solo dessa forma, tu já consegue te direcionar não só para o ano, mas tu já consegue fazer um planejamento a longo prazo. E agora nós estamos falando de uma área de 100 hectares. Imagina quando tu tiver essa informação geral da toda a tua propriedade. O quão rica essa informação é para tu te direcionar o teu nível de investimento para 5, 6 anos, enfim, de acordo com o teu com o teu potencial de investimento, né? Claro. Antes de ingressarmos na questão da carência do solo aqui na nossa região, que esse é um ponto fundamental, né? Gostaria de ouvir o Marcelo, alguma colocação. Eu acho que não tem muito o que comentar. Tanto o Maurício quanto o Diego foram brilhantes na síntese, né? Claro. O Diego, o que ele falou? De forma simples e clara para qualquer um entender, racionalizar os insumos. Onde a gente pode mexer é isso. Só que para complementar essa parte é que quando você faz essa distribuição após um exame, que na verdade a gente está fazendo um paralelo com o médico aqui, que qualquer probleminha te manda num laboratório te fazer uma quantidade enorme de exames para saber exatamente o que tu tem, nada mais é isso que uma amostragem malha, né, que a gente chama, uma amostragem com nível de detalhamento alto. Você não faz apenas racionalização de insumos, você faz uma distribuição correta, mas eu quero falar um ponto que é fundamental, que nós não tocamos aqui ainda, que é elevar a produtividade. Nós estamos numa região que todos nós sabemos, o seu Alessio, o pai do Diego, está aqui há mais de 30 anos. Está aqui há mais de 30 anos. Já passou por todas as situações possíveis, né, de clima, né, na nossa região. Ele já teve enchente, já teve seca, já teve, enfim, teve clima normal, teve de tudo. Qual é a base para nós construirmos lavouras e construirmos plantas que tenham condições de enfrentar melhor as adversidades? Eu pergunto para quem está nos ouvindo aí. Certamente, quase na sua totalidade, vai responder que a base é nutrição, né? É equilíbrio. Nós estamos aqui em 4 nessa sala, né, Silvinho? Me permite a brincadeira, mas se nós chegarmos aqui, somos 4 indivíduos diferentes, chegarmos aqui e distribuirmos um bife para cada um comer, certamente um não vai comer todo e o outro vai ficar com fome. Isso é o solo. O solo não é nada menos do que como se nós fôssemos indivíduos. O solo é individual, ele tem suas diferenças a cada
poucos metros de distância. Então isso é importante o produtor entender. Na verdade, o que nós queremos transmitir aqui não é magia. A agricultura de precisão, ela não é uma fórmula, ela assusta no nome para muita gente ainda. A agricultura de precisão é um horror. Não é um horror. Ela só faz Por que ela assusta, Marcelo? Porque é novo? Não é novo. Isso já tem quase 30 anos no Brasil. O que acontece? Ela foi desmistificada, mal implantada no início. Fala aí, Diego, complementa para nós. É que eu acho que a impressão que você tem é que a pessoa vai ter um custo a mais, mas não é. Esse custo vai Mas é um custo que dá resultado? Sim, dá resultado e vai se diluir no montante todo. E com a própria racionalização, tu vai ter uma produtividade melhor, daqui a pouco é o mesmo insumo que tu está usando, a mesma quantidade de insumo. Então, é um pouco de... É um paradigma que não se quebrou ainda, né? É isso aí. Na verdade, o nome, mas o que é? Muita gente nem chega perto. E o pior, Silvinho, nós estamos trabalhando nesse segmento há muito tempo. E acho que a nossa região, ela, no meu ponto de vista, agora colocando um ponto de vista técnico, ela é uma região que mais tem que avançar nesse sentido, em função do que eu falei da nossa diversidade climática. Nós precisamos construir uma base melhor para nossas plantas enfrentarem a diversidade. Não é só o solo? Claro que não. A fertilidade, a correção, mas é o ponto-chave, é o início de tudo. Né? Nós precisamos avançar em outras coisas também. Para nós não termos queda. Hoje nós não estamos preocupados em colher 80, 90 sacos. Que bom se nós colher 80, 90 sacos de soja por hectare. Mas não é essa a nossa preocupação. O meu ponto de vista, falando como produtor e como técnico, a minha preocupação é não colher 20 sacos num ano brabo. Isso é que nós não podemos ter. Isso quebra o produtor. E isso faz o produtor passar por dificuldade durante anos e tem que se desfazer da atividade. O que nós precisamos precisamos trabalhar para o produtor não ter mais essas situações. E o solo é a base de tudo. E o conhecimento, a investigação da informação é a base de tudo. Esse é o ponto que nós queremos trazer aqui. Agricultura de precisão como ferramenta para minimizar as perdas. Vamos ganhar mais? Vamos. Mas vamos minimizar a perda. Diego Alessio, já que falamos em paradigma, e como é que vocês quebraram esse paradigma assim, com relação ao investimento na agricultura de precisão? É que cada caso é um caso, né, Silvinho? Tem muito... Olharam de uma maneira diferente? É que a gente adquiriu uma área de campo e ali como a área é própria e tal, tu não tem um contrato, tu não tem um limite de tempo, aí a gente resolveu fazer um trabalho diferente, começar por ali. Fazer um investimento ali para tentar corrigir, ver se a gente conseguia ter uma produtividade melhor ali naquela área. E aí a gente começou a ver os resultados e tal, e até inclusive a gente adquiriu uma máquina. A princípio a ideia não era essa, era conseguir alguém que prestasse serviço, mas a gente começou a fazer cálculo e tal, e já na nossa área já comportava ter uma máquina para distribuir o calcário, o adubo e tal. Como é que é o nome dessa máquina? É o Hércules da Star. E daí a gente, esse ano a gente avançou, está fazendo mais uma área, a gente está mapeando. Aí, no momento, a gente está procurando fazer nas áreas que tem mais problema de fertilidade. Quer dizer, no primeiro momento foi essa área, que era uma área própria, que era para tentar agregar produção naquela área. Sim, fazer uma experiência ali. E como é própria, né, tu quer produzir mais, tu quer tirar mais daquele solo ali. Então, isso que a gente pensou. E agora a gente está procurando fazer nas áreas que tem maior problema de fertilidade primeiro, para ver se a gente consegue ter um resultado melhor. A princípio, a gente está partindo dessa ideia aí. Perfeito. Marcelo? Não, rapidamente, é isso aí. Eu acho que esse é o processo, o caminho natural das coisas, né? Mas o importante é uma coisa que o Diego falou aqui, ó. Eu fiz na minha área própria e agora estou partindo para áreas que têm mais deficiência. Certamente, eu não perguntei a ele, mas deve estar fazendo em áreas que também tem arrendamento. Sim, né? Tá. área arrendada. E aí eu acho que entra um ponto. O Maurício, assim como eu, que anda bastante a campo, que visita muitos produtores, que olha a lavoura, que vê situações adversas e diferentes todo dia, a gente parte num ponto, assim, a primeira pergunta, a primeira resposta que a gente recebe quando fala em agricultura de precisão, eu não vou fazer porque a área não é minha, a área é arrendada. E acho que o produtor tem razão em falar isso. Eu acredito que sim. Mas o que eu posso dizer para um produtor que tem uma área arrendada
e está se retraindo e não fazer agricultura de precisão no primeiro momento. O que a gente pode dizer é o seguinte, é que essa é uma ferramenta que vai proporcionar, em primeiro lugar, melhoria de produtividade. Primeiro ponto. Tá? Ninguém usa nada, ninguém investe em nada, nem em máquina, nem em serviço, não é para melhorar o seu rendimento. Segundo, vai proporcionar conhecimento de saber onde ele está e como ele pode agir daí para frente. E aí é a velha história do exame. Tá? Então ele vai atacar certo, vai colocar a quantidade certa de insumo, enfim. Mas eu entendo ele quando ele diz que não vai investir, porque ele não tem um contrato de longo prazo. Como que ele vai investir num calcário que deveria ficar um resíduo pelo menos até 3 anos no solo, no mínimo de 3 anos, né? De 3 a 5 anos, varia. Uma parte técnica que varia bastante, mas vamos dizer assim, se às vezes o contrato dele não permite que ele vá. Então, isso é outra coisa que tem que avançar. A nossa região tem que avançar um pouco também. As parcerias, elas têm que ser de fato parcerias. Elas não podem ser só um contrato onde o produtor não consiga se planejar. Isso não é bom para ninguém. Isso o produtor não consegue se planejar a longo prazo, não consegue fazer os investimentos a longo prazo, não consegue ter melhores resultados a longo prazo. Consequentemente, o proprietário da área também não vai ter bons resultados. Então, isso é uma outra coisa. Mas a agricultura de precisão, ela é uma ferramenta que pode auxiliar nisso. Ela pode vir como auxílio. Obviamente, se ele tiver condições de pelo menos ter uma área há 3 anos, com 3 anos para frente para trabalhar. Perfeito. Falando na carência de solo, Maurício, por gentileza. Quimicamente, a região aqui de Dom Pedrito, Bagé, ela é privilegiada. Quimicamente, são solos que têm naturalmente uma fertilidade natural boa, de alguns elementos. Matéria orgânica do solo natural é alta, teores de potássio são elevados, porém com grandes variabilidades. São solos que não necessitam de grandes quantidades para se fazer uma grande correção, dependendo do elemento. É mais a questão de desequilíbrio e manejar corretamente o uso dos fertilizantes durante o ano. A gente sabe que tem uma grande limitação física, que tem problemas por ser argila expansiva 2:1, tem muito problema de questão de plantabilidade. Tem outros problemas que fogem um pouco da parte da correção do solo, que aí o produtor que tem experiência na região aí sabe bem do que eu estou falando. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Que se a gente for pensar na informação do solo, para tu já começar desde o início, pode ser uma abertura de campo, tu trabalhando correto, o teu custo para tu fazer um teto de fertilidade, com certeza ele vai ser bem mais baixo do que simplesmente tu abrir descarregando a tubo para tu chegar que muitas vezes o produtor fala assim, não, primeiramente eu vou fazer uma base, vou botar fertilizante para chegar num X de fertilidade, para depois eu fazer agricultura de precisão para fazer um peito fino. Não é bem por aí. Eu acredito que se tu trazer isso para o quanto antes, melhor para tu começar certo e não gastar desnecessário no futuro. Olha, o ouvinte está participando conosco, cumprimentando a todos, Ari Colares, e ao mesmo tempo participação também de ouvintes com relação ao aumento do desempenho para as pastagens, principalmente para esta época. Isso também, né? Agricultura de precisão. Bom, obviamente não faz diferença, o Diego já colocou lá no início, arroz, soja, qualquer cultura. Ela é uma ferramenta que ela não se restringe, a correção do solo é tudo que está abaixo e acima dele vai ser beneficiado, não interessa o que eu tiver acima. Claro. Cada cultura ela tem a sua necessidade química, né? Principalmente nós estamos falando aqui em parte de nutrição, né? Ela tem as suas particularidades, uma planta extrai mais potássio, outra mais fósforo, outra mais calcário, as relações para uma e para outra são um pouco diferentes, ok. Mas isso não interessa. Não é, o ponto é que quando a gente faz uma correção de corretivo, correção de corretivo fica meio redundante, mas faz uma correção com calcário ou com gesso, quando é recomendado, e depois com os fertilizantes,
você está estruturando aquela área para qualquer planta que tem acima, né? Então toda a cultura que tiver acima tem benefício. A pastagem a gente tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo na pesquisa aí na Embrapa, né? E com pastagem é impressionante os resultados, né? A homogeneização dessas áreas, o resultado é que na verdade você não faz um investimento para uma cultura, você faz um investimento no solo. Tudo que você colocar em cima ali, não interessa se é arroz, soja, milho, pastagem, tudo que você colocar em cima, o seu resultado vai ser melhor. Pronto, é isso. Olha aqui, os contratos de arrendamento sendo com prazo inferior a 6 anos, em função do custo de mapeamento, não comporta o custo. Idemar Alessio está informando aqui. A gente sabe que tem essa limitação. Porém, se a gente for pensar 6 anos hoje de arrendamento, 6 anos que tu está implantando a soja, se a gente for botar o quanto tu está gastando de fertilizante em 6 anos, e se tu pensar que normalmente vai um custo de fertilizante aí por ano, Diego, teu custo de fertilizante hectare médio, R$500 por hectare. Então nós vamos botar em 6 anos, são R$3.000 em fertilizante, correto? Sim. Fora o calcário. Se a gente for pegar e transformar, a informação não custa 3% do que tu está gastando em fertilizante nesses 6 anos em cima dessa área. Se tu aumentar ou diminuir 6% do teu fertilizante no ano, tu não vai agregar nada em produtividade. 6% muitas vezes é o transpasse de uma aplicação em alanço, né? Não é nada. Mas se tu transformar esse valor desses 3, 6%, 10% que seja, na informação e tu distribuir melhor durante esses 6 anos o fertilizante, o teu ganho vai ser grande. Então a gente tem que pensar nisso. A área arrendada, tu tem que pensar, tu não pode hoje não produzir dentro de uma área arrendada, senão é o que vai te baixar a média do geral da tua estância. Esse que é o ponto. Na área arrendada tu tem que produzir mais porque tu tem que pagar o arrendamento. E a informação, tu tem que pensar que tu não vai usar ela para tu corrigir o solo 100%. Tu pode usar ela para tu trabalhar com o mínimo de fertilizante possível para tu não perder potencial. Esse que é o ponto, né? Perfeito. Diego? Hoje o fertilizante é o maior custo dentro da lavoura, principalmente a lavoura de soja, a lavoura de arroz acho que também, até não. Também. Mas a lavoura de soja é o maior custo dentro da lavoura, o maior desembolso é o fertilizante. Então, tu pode fazer tu não precisa, tu faz como tu quiser. Se tu quiser, eu quero usar 80% do recomendado, eu quero usar 50% do recomendado, a dose do fertilizante que vai mandar é o teu bolso, não é o que o Maurício vai chegar lá, não, tu tem que usar tanto, não, Maurício. Infelizmente eu gostaria de usar tanto, mas não vai dar. Ele sabe, vamos usar 80%, vamos usar 50%, sei lá, conforme o ano te permite. É o bolso. Claro, o cara sabe que quanto menos tu usar, a produção vai ser menor, mas aí tu tem que ver a tua realidade, né? É que eu acho importante isso, é desmistificar isso. Porque às vezes a pessoa acha que é um bicho, a agricultura de precisão, não é. Simplesmente racionalizar o insumo, só isso. É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu, em pouco espaço de tempo, né, Silvinho, passar a mensagem. Eu acho que é isso aí, estamos todos alinhados, estamos todos entendido isso. Mas o ponto principal, eu acho que aqui, finalizando, né, a minha participação aqui, é que sem informação você não tem essa opção que o Diego falou. Com certeza. Como que eu vou reduzir alguma coisa de insumo sem saber se eu posso reduzir? Ok? Ele com base, com o mapa, com a informação na mão, a recomendação é para botar tantos quilos. Opa, mas para aí. Eu não tenho condição. Esse ano o dólar está alto, o fertilizante está muito caro. Não é um ano de eu investir pesado em fertilização. Mas a informação foi que trouxe para ele essa opção de reduzir isso. Esse é o ponto-chave. Agora, também quando tu vê uma terra lá, um solo lá preparado, adubado e tudo mais, tu sente a diferença no olho, né? Tu passa de uma lavoura para outra, tu vê lá o cultivar do colega lá na altura da cerca e o outro lá embaixo com a produtividade baixa. Com certeza. Mas é isso. Então, eu acho que a gente está à disposição aí, tanto no sentido de poder auxiliar e orientar e recomendar, né, como um consultor de máquinas aí hoje,
Na verdade, eu sempre digo, né, a gente não tem que... O nosso objetivo não é vender uma máquina, é vender o resultado hoje. Nós trabalhamos em cima de resultado. Eu não posso simplesmente chegar e tentar passar alguma informação para alguém que, se essa informação não seja a melhor possível, que ele não tenha o melhor retorno possível, porque sem esse resultado positivo do produtor, esse ciclo não volta, não fecha. E eu acho que o alinhamento da Dracar é a mesma, e hoje o nosso principal resultado é o cliente satisfeito e com resultado no bolso. É isso que nos interessa. Perfeito. Só para complementar, eu não estou falando, para o pessoal entender bem, não estou falando que o pessoal tem que reduzir a adubação, não é isso. Só estou falando que a gente tem que trabalhar com as informações, assim como o Marcelo falou, com as informações que a gente tem. A gente tem tantas variáveis. Esse ano, a previsão do tempo está ruim. Tem uma laninha. Vamos dar uma segurada. O adubo tá bom, o preço deu uma baixada, o dólar baixou. Não, vamos investir mais para a gente ficar com uma poupança ali. Tá? É trabalhar com isso. Essa informação faz com que tu possa trabalhar dessa forma. E equilibrar, né? Perfeito. Diego Alessio, muito obrigado pela participação, pelas considerações. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Um bom dia a todos. Perfeito. Semana que vem, o presidente Gesiel estará por aqui. Tem uma atividade, né? Semana que vem vai ter um treinamento de regulagem de pulverizador, de tecnologia de aplicação, vai ser ali na BB. Mas o Gesiel vem depois para falar mais terça-feira, detalhadamente disso aí. Perfeito. Um abraço, bom dia. Bom dia. Marcelo Pilon, qual a próxima pauta? Em planejamento? Vamos trabalhar sobre o mercado, então, né? Eu acho que vamos falar sobre o mercado. Eu só vou alinhar com a Florinha, então. Eu acredito que ela, como ela é bagéense, a família mora em Bagé, certamente ela vem a Bagé com muita frequência. Eu vou alinhar com ela e nós vamos dar uma conversada sobre o mercado, que eu acho que isso é interessante a todos, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Silvinho. Obrigado, Diego. Obrigado, Maurício. Maurício, acho que vai fazer a consideração final aí. Um abraço a todos. Nosso abraço, muito obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Marcelo, novamente, agradecer essa parceria aí, né? Isso aí. E alguém que tiver interesse em, no mínimo, conhecer o serviço sem nenhum compromisso, entrar em contato com o Marcelo, que é que está na região aí, que é o nosso parceiro, e a gente vai estar agendando aí uma visita para conversar melhor sobre a agricultura de precisão. Perfeito.